Olá, pessoal! E vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O Mundo que eu Encontrei, psicografado pela Laide Silva, pelo espírito Luiz Sérgio. Anteriormente, no vídeo anterior, ele contou um pouquinho de como é na colônia onde ele vive, que se chama Estância da Luz Divina. Ele contou o tipo de música que eles ouvem lá e narrou um pouquinho da vida dele e contou também suas novas aventuras no seu grupo de estudos, os passeios que ele tem feito, e falou de um lugar muito especial que se chamava a Catedral do Sol. Hoje nós vamos dar continuidade, então nós vamos para o capítulo 9 e, respectivamente, o capítulo 10. Então, capítulo 9: o estudo, o tempo e o espaço. Estamos em estudo no âmbito escolar da Terra. Verificamos como são organizados os programas de trabalho e qual a diretriz espiritual a que obedecem. O aprendizado que fazemos é geral, como se estivéssemos preparando uma base para posteriores estudos. Pode ser isso comparado ao cursinho que nos prepara a entrada de uma faculdade, se formos aprovados no vestibular. Não é fácil conseguir adquirir esses conhecimentos elementares, pois nos habituamos aos métodos da nossa sociedade e aos valores que ela considera necessários para tornar o aluno apto a exercer a atividade a que se destina. Notamos isso e falamos ao nosso professor. Ele então propôs que estudássemos a evolução dos métodos educativos desde a mais tenra infância. Fizemos pesquisas em muitos ambientes e fomos fichando tudo o que encontramos de notável. Como as diferenças de caráter, tendências espirituais e provas kármicas de cada elemento observado. Agora estamos em um núcleo escolar infantil, onde procuramos notar o comportamento das crianças e dos mestres. Achamos perfeitamente de acordo uns e outros. Tais espíritos têm os mestres que merecem, com raras exceções. Isso porque já estava tudo preparado e cada pessoa ocupa o lugar que lhe cabe dentro da sociedade. Então vejam aí que ele fala que estamos no lugar certo que precisamos para o nosso aprendizado, nosso crescimento. Assim, cada espírito recebe os ensinamentos necessários ao seu aprendizado. E cada mestre o contato que deve com aqueles aos quais precisa levar uma semente boa, a fim de que esta mais tarde possa produzir bons frutos. Os semeadores são sempre pessoas em luta pela sua melhoria, inclusive aqueles que trazem um grande acervo de conhecimento de métodos, aliás, estes principalmente. Minha vida aqui é a melhor possível. Ainda estou morando na mesma cidadezinha, mas viajo em estudos. O nosso grupo todo se desloca. Percorremos o mundo e já fizemos grandes relações com irmãos de outras terras, mas ainda não fomos à Índia nem na China. Espero que tenhamos maiores conhecimentos para entender melhor o espírito desses povos. Estamos terminando o estudo sobre a educação das crianças e vamos fazer o mesmo em outras sociedades terrenas, a fim de fazer confrontos e tirar conclusões. Não há só trabalho aqui. Também nos divertimos, passeamos muito e fazemos viagem de recreio. O tempo não existe ou é contado de maneira muito diferente, porque não há praticamente o problema de espaço. Nosso pensamento, dependendo da nossa capacidade de emiti-lo, nos leva rapidamente aonde desejamos ir. Os entraves são ocasionados geralmente pela nossa incapacidade e às vezes pelo meio em que nos encontramos. É possível que ainda se consiga impedir que o ambiente provoque obstáculo ao nosso deslocamento. A prática pode ensinar-nos a vencer esse pequeno obstáculo. Sem o recurso da volição, é mais difícil caminhar, porém nem sempre podemos usá-lo.
Volição é a capacidade de podermos nos deslocar como a luz se desloca, isso é, em pequenos impulsos. Eles são tão rápidos que não percebemos, mas nos projetam com maior ligeireza e sem o auxílio dos membros locomotores. Ou seja, a volição é quando o espírito pensa em estar em um lugar e de repente ele se locomove sem precisar caminhar ou correr e está nesse lugar. Esse deslocamento é tão mais rápido quanto maior capacidade tenha o espírito de emitir esses impulsos. Aprendi a me locomover assim e fui estudar como isso era possível. Sim, funcionamos como um motor, ou melhor, um reator que produzisse uma descarga em tempo mínimo no sentido de movimentar a área circunjacente, formando um vácuo, projetando o corpo para frente. Esse vácuo seria formado no sentido exato da direção a seguir. A pressão oposta como que empurraria o corpo. Como vê, não somos nós que caminhamos, somos impelidos pelas forças da própria natureza. Basta para isso que saibamos criar as condições. Creio que entendeu uma pequena lição. Procure pensar sobre ela, porque lhe será útil quando mudar de plano. Agora é impossível conseguir. Tempo virá em que o homem encarnado conseguirá caminhar com maior facilidade e sem desgaste. A própria gravidade será problema do passado, mas isso ainda não posso explicar, ficará para uma lição posterior. Agora vou voltar aos meus afazeres. Recomende-me a meus pais, diga-lhes que tenham calma em qualquer circunstância, porque tudo está certo. Mensagem de 20/6/1974. Então vamos para o capítulo 10, que se chama O Arquivo Mental. Que Deus abençoe a quem serve. Quantas vezes desejaríamos deixar uma informação oportuna aos entes queridos que estão na Terra, ainda encarnados, e não encontramos meio de fazer? A intuição simples nem sempre é assimilada, pois normalmente habituais aos encarnados que lutam pelo que na sociedade é considerado importante adquirir. Como nem sempre a estrutura espiritual dos níveis das criaturas se mede com os mesmos pesos que os da sociedade, não há assimilação possível, se faltar o alerta espiritual sob a forma de educação nesse sentido. É preciso que todos nós nos enfranhemos nas verdades eternas daquilo que nos é eterno, o Espírito. Sim, devemos manter nossa vida encarnada de acordo com o ambiente em que vivemos, porém, nunca agir em detrimento de nosso progresso espiritual, pois foi para conseguirmos evoluir que nos foi concedida a encarnação no ambiente propício ao aprendizado indispensável à nossa evolução. Então ele está dizendo que às vezes eles gostariam de vir conversar com os nossos entes queridos, enviar uma informação, mas que nós encarnados nem sempre possibilitamos isso porque nós não damos voz ao que realmente importa, que é o espírito, que a gente não exercita a nossa intuição, nossa forma de ouvir essa verdade mais profunda e que nós damos nós damos valor a outras coisas, né? Então ele fala, não é preciso deixar a vida corporal, não é preciso você largar mão daquilo que faz parte do seu meio, mas essa não é a maior verdade é a verdade do Espírito. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. E vamos prosseguir. Nunca é demais lembrar aos nossos irmãos encarnados sobre a necessidade de se conduzirem de forma a manter a vigilância em todos os setores de suas atividades, de tal forma que abranja toda a conduta pessoal de cada um, mesmo nos momentos dos reservados solilóquios. É dentro de nós que se elabora a conduta que se manifesta ao contato com os outros. Quando não conseguimos conduzir devidamente nossas reações internas, estas,
ao se externarem, apresentam dissonâncias que provocam muitas vezes conflitos entre a maneira que desejamos ser e a que realmente apresentamos aos que nos cercam. Notem que não estamos aconselhando a se afivelar em máscaras para impressionar ou manter uma situação falsa. Aconselhamos isso sim, o entendimento perfeito das condições que devem ser estabelecidas para que, normalmente, nossas reações se exteriorizem, ou melhor, se expressem, ao contato com as criaturas de maneira condizente com altos princípios vibratórios do cosmo superior. Então, o que ele está querendo dizer? Às vezes nós temos embates interiores e isso é exteriorizado nas nossas reações. Então, nas menores reações que nós temos diante da vida, diante do outro, diante de coisas que nos acontecem, mostra quem realmente somos, porque essa exteriorização, essas reações só mostram aquilo que a gente carrega em nosso íntimo, em nosso pensamento, aquilo que nós nutrimos dentro de nós. Então ele fala, olha, é importante você se nivelar, né? Não é bem essa palavra, mas vou usá-la aqui na falta de lembrança de uma palavra melhor. E ele diz, ele completa, não é para você usar uma máscara, né? Mas sim buscar entender quem você é, aquilo que é importante, qual é a melhor reação diante das circunstâncias da vida e como você deve se apresentar ao outro. É isso que ele quer nos dizer aqui. Vamos continuar. Se essa lição estiver muito difícil de ser compreendida, é porque ainda não se tentou elaborar dentro do íntimo uma perfeita coadunação de interesses espirituais a ponto de se traduzirem em forma de conduta apreciáveis no sentido de estarem em vibração uníssona com os interesses da criação. Então ele está falando, se você não entende o que eu estou querendo dizer, é porque você ainda não elaborou no seu íntimo qual é o verdadeiro interesse espiritual de sua alma, da criação, do Criador e o sentido de você estar aqui, o sentido de evoluir. Somos todos criaturas que tivemos início em um vasto programa de desenvolvimento evolucional, iniciado há muitos milênios, e já caminhamos muitas etapas onde nossa vontade não poderia ter influído, porque ainda não estava perfeitamente desenvolvida. Expressava-se ela no desejo intenso de viver, e esse impulso inicial de vida transformou-se aos poucos em desejo de melhorar as condições dessa mesma vida, ora em pequenos progressos biológicos, ora conquistando e ampliando os meios de sobrevivência e amparo material. Olhando por esse ângulo, podemos afirmar que a inteligência, ou melhor dizendo, o princípio inteligente, está em nós desde a primitiva célula que gerou o nosso organismo perispiritual. Essa inteligência deve possuir meios cada vez maiores de poder revelar-se através de uma mente progressivamente desenvolvida. Então ele está falando aqui que mesmo lá no nosso princípio inteligente, no nosso organismo espiritual, quero dizer, aquela célula primitiva, nós já tínhamos esse princípio inteligente, mesmo quando nós ainda não tínhamos capacidade de palpitar nas nossas escolhas, nós não tínhamos capacidade moral, espiritual, intelectual, existia essa semente que ela progressivamente se trabalha, vamos dizer assim. Ela se desenvolve progressivamente, essa é a melhor palavra. Entretanto, essa conquista é feita pelo próprio indivíduo e muito mais rapidamente agora no presente estágio em que se encontra a humanidade, porque já possui condições de, por assim dizer, provocar a reforma das células, arquivo de sua mente espiritual. Essas células poderão conter maior número de informações necessárias
no momento que tiverem de responder sobre a maneira correta do indivíduo conduzir-se perante as leis espirituais que regem a evolução nesse campo. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que é nós que conquistamos esse desenvolvimento progressivo do nosso espírito, através da nossa conduta, através de do que a gente aprende, de como a gente aplica. Então, esse mérito, vamos dizer assim, é nosso. E que hoje, nos dias atuais, no momento em que nos encontramos no estágio presente da humanidade, isso é ainda mais possível, porque nós já temos um certo nível de consciência, nós também temos muitas ferramentas para fazer isso, para progredir espiritualmente falando. Todos sabem que o espírito não pode manifestar-se de forma normal se possui um cérebro atrofiado. As tentativas de traduzir no plano físico suas ideias transformam-se em débeis expressões ininteligíveis aos demais. No entanto, em um cérebro bem formado e sadio, ele pode chegar às culminâncias de introduzir pensamentos absolutamente novos para o ambiente em que vive. Então ele está dizendo assim, olha, uma pessoa que ela não tem uma capacidade cerebral, ela vem com alguma... ele fala, né, um cérebro atrofiado, uma deficiência neste sentido, ele não consegue expressar seu pensamento. Então, para alguns casos, tá, pessoal? Então, quando ele vem em condições físicas saudáveis, às vezes aquela pessoa tão desenvolvida que ele consegue expressar no ambiente em que ele vive, imprimir no ambiente em que ele vive seus pensamentos. Para que se consiga manter a mente em constante progresso, é indispensável que estejamos arquivando incessantemente conhecimentos novos que podem ser de dois tipos. Ou A, informações que recebemos através de outras mentes, ou B, elaboração própria do indivíduo que realiza pesquisas no campo subjetivo, encontrando através de seu trabalho mental conhecimentos dedutivos. Quer dizer que, baseado em sua percepção subjetiva, consegue estabelecer outras normas que o levam a adquirir conhecimentos colaterais ou, muitas vezes, essenciais que irão incorporar-se ao acervo da sabedoria do espírito. Ou seja, ele fala que há dois tipos de conhecimento: o que a gente adquire através de outras pessoas, outras mentes, ou que uma mente própria elabora. Eu pensei, elaborei aquela ideia, testei, meu conhecimento subjetivo, eu faço daquilo uma sabedoria de meu próprio espírito. É isso que ele quer dizer. As noções conseguidas e elaboradas com o auxílio do corpo são mais resistentes, fixam-se melhor. Tanto isso é verdade que os espíritos são preparados em sua fase menos densa e depois encarnam para conquistar o que aprenderam. É aquela tal coisa, só se coloca em prática no corpo de carne o que o espírito aprendeu num corpo de carne, né? Essa frase é muito comum no espiritismo e é isso que ele fala. Então, a gente fixa aquele conhecimento no corpo físico. As experiências terrenas da encarnação são melhor retidas na mente espiritual e auxiliam o espírito a desenvolver fisicamente o cérebro que receberá na encarnação seguinte. Podemos afirmar sem erro que os gênios não conquistaram seu avanço sobre os demais somente na encarnação em que se evidenciaram. Foi trabalho de muito tempo. Há que salientar-se a necessidade de darmos à nossa mente informações que a levem a arquivar dados favoráveis ao seu desenvolvimento. Se arquivamos os desfavoráveis, as respostas serão talvez confusas, errôneas ou mesmo podem haver conflito quando alcancemos a fase de elaboração subjetiva.
muitas vezes tem sido necessário apagar uma grande parte de informações, ou seja, memórias de espíritos, para que eles consigam novamente o equilíbrio necessário à sua evolução. É o caso dos, aí ele coloca entre aspas, mumificados espirituais, que às vezes assim permanecem por milênios inteiros, até que haja desaparecido toda a carga destrutiva que arquivaram erradamente em várias vidas terrenas. Então ele diz que essa memória é importante, que um gênio, quando ele é gênio, por exemplo, Einstein, ele não evoluiu só nessa encarnação como Einstein. Provavelmente ele já começou essa evolução e trouxe para essa encarnação muitos conhecimentos de vivências anteriores. E isso também acontece com memórias ruins. Se guardamos memórias de coisas erradas que fizemos, né, permanecemos no erro, espíritos, o que ele chama de espíritos mumificados, são espíritos que continuam arquivando essas memórias de coisas ruins e agindo assim. Então é necessário apagar da memória deles para que eles se reajustem. Continuemos. Há ainda os que destroem os centros nervosos do cérebro material por efeito de um ato da própria conduta. E aí ele coloca entre parênteses suicidas. Então, o agravo que lhes atingiu a matéria componente do cérebro, aí ele, entre parênteses, desculpe, o único meio de que dispõe a mente para se manifestar, é transmitido à estrutura mental do espírito, que sofre impacto regressivo, tornando-se enferma, isto é, avariada, precisando de reajuste. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, quando uma pessoa se suicida, ela destrói o centro nervoso do cérebro material, do cérebro, né, do nosso cérebro, e é onde a mente evolui, o espírito. Então, ele fala o seguinte, o cérebro é o nosso único meio que dispõe a mente para se manifestar. Então, ele está falando que esse único meio, ele é destruído e a pessoa, então, ela precisa de um reajuste. E tudo isso é muito bem organizado a tal modo que nos custa a crer que tamanha precisão possa existir. É tudo previsto nos mínimos detalhes e dificilmente um espírito pode vangloriar-se de possuir um arquivo mental perfeito. Ou, corrigindo o que disse, esse espírito naturalmente não se envaideceria e, muito menos, iria vangloriar-se, pois seria perfeito. Isso ainda está muito longe de ser alcançado pela humanidade terrena, que nem pode ter o supremo anelo de avistar com um deles. Perdoe-me a indigestão científica. Hoje vim com muito maior cabedal de conhecimentos, só que isso que transmiti é uma pálida réplica do que ouvi. Pude reunir nessa mensagem aquilo que consegui obter informação e elaboração subjetiva. Os que lerem provavelmente usando o elaborado pela minha mente, que registrarão como informação, irão fazer elaboração própria. Resultado, acabarão sabendo mais do que eu, isto é, chegarão a conclusões mais avançadas. Diga à mamãe que me encontro muito bem e que tudo está certo. Mensagem de 14/7/1974. Então hoje foi bem científico mesmo, né? Não foi indigesto, como ele diz aqui, mas foi bastante científico. Como nós já fomos explicando ante cada parágrafo, então vamos encerrar por aqui nossos capítulos de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos então no próximo vídeo. Até logo!